Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e um casaca no seu coração. E principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo iremos falar bastante sobre a situação envolvendo a reestruturação do departamento de futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente vai falar muito sobre a situação de reforços aí que já está agitando os torcedores. Inclusive, dois velhos conhecidos poderão retornar ao clube aí em 2022. Vamos falar sobre a situação do novo treinador e é o seguinte, rapaziada, vamos abordar aqui o assunto da política do clube. Bem, eu peço a todos para poder se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e ativem o sininho. Eu começo esse vídeo aqui fazendo uma homenagem justa ao maior ídolo da história do Vasco da Gama, o maior jogador que a gente viu atuar com a camisa do clube, o Roberto Dinamite. Hoje completa 50 anos que o Roberto Dinamite fez aquele primeiro gol como profissional contra a equipe do Internacional no dia 25 de novembro de 1971. Naquela oportunidade a gente vencemos o Internacional aí por 2-0. E a gente esperava aí da gente ver a homenagem hoje feita e de forma justa ao nosso ídolo Roberto Dinamite, mas a estátua do Roberto Dinamite não será inaugurada hoje. A diretoria golpista simplesmente arrecadou R$200 mil. E o que acontece? Além de fumar o estatuto, parece que eles fumaram também R$200 mil. A estátua não ficou pronta para homenagear o Roberto Dinamite e só teremos a estátua no ano que vem para fazer essa homenagem. E é o seguinte, tem pessoas que acham que no abracadabra o torcedor bota pix, o torcedor dá o dinheiro para a estátua não fica pronta a tempo. É brincadeira, né? Mas parece aí que essas empresárias vão resolver o problema do Vasco. Bom, e por falar nisso, né? Eu peço a vocês para poder assinar lá, para poder preencher o formulário lá da tia Carol, né? É importante, mas não se esqueçam de preencher também o manifesto de convocação da nova AGE com o objetivo de destituir o Jorge Salgado como presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Sábado, a partir das 9 horas, eu estarei lá em São Januário. A gente vai fazer uma coleta, vai ser um multirão aí para a gente poder capitalizar mais assinaturas. Apareça lá para a gente conversar, tá bom? Galera, Vasco da Gama e Londrina. O Vasco encerra a sua passagem melancólica de 2021 lá no Estádio do Café, domingo às 16 horas, com transmissão da Rede Globo. Ainda é uma incógnita, a gente não sabe qual time que o treinador interino, o Fábio Cortez, vai colocar em campo.
No entanto, ontem a gente tomou conhecimento de algumas coisas importantes que estão acontecendo aí no departamento de futebol do Vasco da Gama. Realmente houve uma reunião aí entre Ricardo Gomes e Jorge Salgado. Praticamente aí sacramentado, Ricardo Gomes é o primeiro anúncio aí e vai ser o coordenador técnico do Vasco da Gama. Só se houver uma zebra muito grande. A situação do Anderson Barros, eu tomei conhecimento que está muito bem encaminhada para ser o executivo, e o Anderson Barros aí só espera a decisão da Libertadores para voltar ao Rio de Janeiro para poder tocar o futebol do Vasco da Gama. E ontem a gente tomou conhecimento de uma coisa muito importante sobre o treinador. Isso é uma informação que eu tive, que o Carlos Leite teria indicado o Mano Menezes. Uma indicação do Carlos Leite seria o Mano Menezes. O Mano Menezes, ele já foi empresariado pelo Carlos Leite e é o favorito aí do empresário que manda e desmanda no departamento de futebol do Vasco da Gama. Vamos ver como que vai ficar as coisas, porque até ontem a gente tinha conhecimento que o nome do Dorival estava muito cogitado, mas se aparecer aí o Mano Menezes, não acha estranho por conta dessa intervenção aí do Carlos Leite. Ontem o Joel Santana chutou o balde, fez várias críticas à diretoria, falou que a diretoria está fraca e perdida aí para fazer o planejamento de 2022. Você concorda ou discorda com Joel Santana? E amigos, com relação a reforços, né? Começou a época aí das especulações, não tem jeito. Vários jogadores sendo oferecidos aí para o Vasco da Gama. Ontem a gente tomou conhecimento que o Rossi não fica no Bahia, perfeito. O Rossi tem término aí de contrato no dia 31 de dezembro. O Rossi está com 28 anos e confidenciou a pessoas próximas que gostaria de retornar ao Rio de Janeiro para vestir a camisa do Vasco da Gama, clube que ele tem muita identificação. Esse ano ele deu uma entrevista lá no Pilhado e disse que só saiu do Vasco da Gama porque não pagaram ele, que ele esperava retornar em breve. Vamos ver aí como que vai ficar essa situação envolvendo o Rossi. Outra situação aí que ventilou ontem, vindo lá do São Paulo, é a situação do Benítez. O Vasco tem uma grana para poder receber, a gente não esqueceu isso. O Benítez foi para o São Paulo, o Vasco não recebeu uma compensação financeira. E o São Paulo não quer pagar, não quer colocar dinheiro aí na mesa. O Independente não vai assumir essa responsabilidade. Tanto São Paulo quanto o Independente não querem contar com o Benítez e pode haver o retorno aí do Benítez em 2022 no Vasco da Gama por conta dessa compensação financeira aí que o Vasco tem a receber. É uma situação que depende muito aí da diretoria do Vasco para poder fazer a avaliação aí do nome dele. Perfeito? Então vamos aguardar. Muitas especulações neste momento aí sobre treinador. A gente espera que o processo aí seja acelerado com relação à montagem do elenco, para a gente não ficar só de especulação. E é o seguinte, rapaziada, agradeço por você ter assistido esse vídeo. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!